Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Meu nome é Laila, advogada especialista no direito das famílias e sucessões, e você pode me encontrar nas redes sociais com @LailaProcop. Compondo essa mesa comigo, nós temos mais 3 especialistas. Hoje, novamente, a Raiza não está aqui, porque ela está de férias. Acabou a mamata, esse é o último episódio que ela não vai aparecer. Fez muita falta, tá, Raiza? Planejamento financeiro faz falta, mas a gente vai conseguir. Além da Raiza, temos também a doutora Ana Gabriela, que é médica da psiquiatria, e Lilian de Bernardi, que é psicóloga. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você me encontra nas redes sociais no @Lilian de Bernardi. Meu nome é Ana Gabriela Pettinelli, eu sou médica da psiquiatria e você me encontra nas redes sociais no @Ana Gabriela Pettinelli. Lembrando que você pode encontrar esse podcast nas redes sociais com @dialogosautênticos.podcast e nas plataformas de podcast com o mesmo nome. Gente, a pauta de hoje, a bomba tá no meu colo. Porque nós vamos falar sobre famílias reconfiguradas. O que seriam as famílias reconfiguradas? Isso passa muito pelo campo do direito. Lá no primeiro episódio eu falei um pouquinho sobre isso, mas retomando, antes da Constituição de 88, o que era protegido numa família era o casamento. Então o casamento era feito homem, mulher e filhos. E tinha uma hierarquia muito clara. A mulher e os filhos eram submissos ao homem, o que foi mudando um pouquinho ali com o Estatuto da Mulher Casada, e depois mudou mais ainda com a nossa Constituição Federal atual, que é a de 88, que reconheceu outras formas de família, reconheceu a união estável. E nessa Constituição Federal é reconhecido também que a família não é o casamento, são as relações e o afeto havido entre essas pessoas, e é isso que se busca preservar. Então, na família, a gente está pautado sempre no afeto e no desenvolvimento dos indivíduos que compõem essa família. Então, se antigamente era homem, mulher e filhos, hoje pode ser mulher numa relação afetiva, homoafetiva, homem e homem numa relação homoafetiva e os filhos desses casais. Não tem diferenciação dos filhos tidos no casamento, dos tidos fora do casamento, dos tidos numa união estável, nos adotados, filiação socioafetiva, multiparentalidade, assim, é uma infinidade de temas. Eu fico até sem saber por onde começar. E aí, fugindo aqui do esquema que a gente tem, eu vou pedir para vocês me direcionarem perguntas sobre esses novos tipos de família. Eu vou começar com a primeira, porque você estava falando ali sobre essa questão de, tem ali uma família, por exemplo, um casal homoafetivo e os filhos. Um casal homoafetivo sem filhos também constitui família? Sim, exatamente. Como a família é pautada pela afetividade, pode ser um casal homoafetivo reconhecido no casamento, pode ser uma união estável registrada em cartório, e pode ser uma união estável de fato. Então, aquele casal homoafetivo, homens ou mulheres, que vivem como se fossem casados, podem ter o reconhecimento dessa união estável a partir do momento que começou. Isso vale também para os casais heterossexuais. Mesma regra para todo mundo. Exatamente. E pode ter o reconhecimento pós-mortem também, gente. Então, faleceu e ali por questões de herança, de pensão, ou mesmo de reconhecimento dessa união estável, você pode pedir reconhecimento judicialmente. É bom saber que a gente está mais ou menos na mesma página, então. Porque para a gente da saúde mental, eu acho que a Lilian vai concordar comigo, não faz muita diferença essa constituição específica da família. Pra gente, o importante é esse processo das pessoas estarem próximas, do vínculo. Sim, é o que, da onde parte, inclusive, o que a gente tem de registro e de literatura, a gente trata sempre sobre como a relação acontece, o vínculo. E não exatamente sobre uma estrutura, né? Formal. Exatamente. Você não precisa ser exatamente pai ou mãe biológicos, né? Pra terem um vínculo com uma criança, por exemplo. Né? Exatamente. E tanto que a gente vê muito isso na questão da adoção. Né? Às vezes vem uma criança que é adotada e não é filha biológica daquele casal, seja heteroafetivo ou homoafetivo, mas o vínculo que se constitui, a questão do afeto que se
se forma ali faz com que o amor exista, com que o cuidado exista, com que o carinho exista. E aquilo, sim, de fato, se torna uma família. Né? E justamente por causa disso, não sei se você sabe, mas a Constituição Federal, ela veda qualquer distinção entre os filhos. Então, seja adotado, seja fora do casamento, seja ali a associação... Gente, me fugiu a palavra. A filiação socioafetiva, eu ia falar associação fiel-afetiva. Não faz o menor sentido. Bagunçou tudo. Né? A filiação socioafetiva. Então, assim, não pode diferenciar. Antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas os filhos tidos fora do casamento não podiam ser registrados. Sim. Eles tinham menos direitos e era crime. Não, e os filhos que eram fora do casamento, como você está dizendo, né? Vamos supor, se eu tinha uma mãe que era casada oficialmente no papel, mas não mantinha uma relação mais com aquele marido. Se ela tivesse um filho, ele não podia ser registrado em nome da mãe. Sim, e assim, antigamente também, eu já vi divergências de advogados mais antigos que eu, essas jurisprudências específicas eu não tive acesso, mas antigamente era muito comum, em caso de separação, os filhos ficarem com o pai, muitas vezes porque a mãe não conseguia nem patrocinar os filhos, pagar mesmo. Prover mesmo ali, né? E isso entra até na questão da união estável, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de ser reconhecida a união estável, eu botava ali o casal, era união estável, nunca formalizaram, e aí tinha a separação. As coisas eram do marido, era do homem. Ponto final. E uma estratégia que se arrumou nos processos para essa mulher não sair tão prejudicada foi indenizá-la pelos serviços domésticos prestados. Isso é surreal. É surreal. Primeiro, porque não reconhecia uma família óbvia. Segundo, porque coloca a mulher ali como um membro que cuida apenas da gestão doméstica. E que, na verdade, gente, é uma profissão, né? É literalmente assim, olha, você tá aqui não como um membro da família, mas como alguém contratado, basicamente, para cuidar da casa. Exatamente. Gente, é uma profissão. Faltou colocar pagamento pelos favores sexuais, né? Mas havidos isso, fora do casamento. Horrível. E vocês estavam falando de filho, eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei lá no começo, acho que um dos nossos primeiros episódios. Todo filho precisa ser adotado. Vou repetir, para ficar óbvio na cabeça das pessoas. Todo filho precisa ser adotado. Por quê? Porque uma coisa é você ter um filho biológico. Nasceu de você. A outra coisa é você ter um vínculo com essa pessoa. E a adoção é a criação de vínculo e colocar essa pessoa emocionalmente nesse papel. Então, todo filho precisa ser adotado. Se a via foi biológica, adoção, né, na questão legal da coisa, ou se foi socioafetivo, o que aconteceu, não faz muita diferença. Todo filho precisa ser adotado, porque não é porque ele nasceu de você que você necessariamente tem um vínculo com ele. Isso, inclusive esse vínculo, ele é criado. Essa criação é o que a gente chama de adoção. Isso derruba o mito do amor materno inerente à mulher? Olha, polêmica, né? Alerta polêmica. Mas, na minha cabeça, sim. E aí eu vou te dizer assim, por que na minha cabeça? Isso é uma coisa, né? Nossa sociedade não tem muito registro disso, essa coisa tem sido discutida há pouco tempo. Mas a gente passa, e aí a gente fala assim, é uma coisa materna inerente à mulher, mas a gente esquece que, por exemplo, no processo da gestação, na maioria das vezes, ocorre esse processo de adoção. É meu filho, é uma expectativa para estar com ele, para vê-lo. Essa adoção acontece, ela só não é óbvia para nossa sociedade. Mas a mãe que, nossa, descobre que vai ter um filho, então, né? É o mesmo processo de, olha, tem uma criança que está em condição, um adolescente está em condição de ser adotado, então você descobre que tem alguém ali. Você cria vínculo com essa pessoa, você cria expectativa de vê-la, de estar com ela, de conhecê-la. O meio só é diferente. Sim. Mas o processo é o mesmo. É o mesmo. E ainda tem toda a questão hormonal, né? Acho que passa ali tanto pela parte biológica, quanto relacional, quanto social. E não é uma regra que toda mulher é assim ou toda mulher não é assim. É caso a caso. Se a gente fosse todo mundo igual, a gente não tinha por que discutir isso aqui. Esse podcast não precisava existir. Exatamente. Exatamente. A minha profissão não existiria, a da Lilian também não. Eu acho que a sua provavelmente também não. Todo mundo ia ser igual, fazer a mesma coisa, pensar a mesma coisa.
Não, pra que decidir? Se a resposta vai ser sempre a mesma. É. Não seria algo necessário. Então as pessoas não são iguais nem nesse aspecto. Mas assim, é engraçado você falar isso, porque como advogada de família, uma coisa que acontece muito hoje, rede social, o último episódio foi sobre rede social, e tá tendo um movimento de mães que falam, eu não me apaixonei pelo meu filho imediatamente, ou então, eu amo meu filho, odeio ser mãe. Mas, na minha prática, nos processos que eu vejo, independente da classe social dessa mulher, geralmente elas chegam firmes, mas no momento em que elas me falam, eu tenho medo de perder a guarda do meu filho, eu tenho medo do marido pegar a guarda, é o momento em que você vê em profundidade ela desmoronando. Sim. É um medo real e eu acho que eu nunca atendi uma mulher que não estivesse passando por isso, em todos os divórcios que eu fiz. E é uma ameaça muito padrão. É porque na nossa sociedade, esse processo de adoção, né? De vínculo. Eu vou usar essa palavra adoção porque eu acho que essa frase faz muito sentido. Mas esse processo de criação de vínculo, ele acontece de formas diferentes na nossa sociedade, para homens e para mulheres. Tanto que tem muito meme, o pessoal brinca, eu não quero ser mãe, eu quero ser pai. Uhum. Porque tem essa coisa de, Diferente. o vínculo é diferente, a cobrança é diferente. O pai pode ser muito mais ausente na nossa sociedade. O pai pode ser muito menos empenhado, não só fisicamente em fazer coisas, mas mentalmente em se programar, em pensar. Porque mas a gente vê vídeo nas redes sociais do pai que não sabe o nome do médico do filho, do pai que não sabe a data de nascimento do menino, não sabe se ele tem alergia de alguma coisa. Não sabe. Ana, Não sabe. em uma E geralmente IJ, essa carga é da mãe. Continue. Diga, pode falar. Em uma IJ, que é uma audiência de instrução e julgamento, onde a gente vai pedir a oitiva das partes que estão litigando, tinha um pai brigando por causa de guarda. E eu, sabendo do perfil desse pai, que dizia ser o melhor pai do mundo, comecei a fazer perguntas do tipo, qual que é o nome do pediatra do seu filho? Quantas fraldas ele usa por dia? Qual que é o tamanho do sapato, da roupa? Ele toma algum remédio? E esse pai não sabia responder. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Outra coisa que eu vejo, e eu sempre aviso as minhas clientes, quando a gente vai entrar com divórcio e pedir pensão para filho, a gente faz uma planilha com os gastos da criança. Por algum motivo, o pai pensa que criança só come. E aí, quando tem lá aluguel, água, gás, supermercado... Pai, né? Porque mas ele ocupa esse papel social horrível. Mas Horrível. O pai, de fato, seria a pessoa 100% envolvida. Isso. Tanto quanto o que a gente espera de uma mãe. Exatamente. Mas assim, voltando aqui pra pauta, porque quando entra nessa parte de divórcio e filiação, Não, eu sempre nós vamos- acabo fugindo. Então, só antes de você pular pra frente. Esse processo que a gente estava conversando são muito diferentes, né? Para o homem e para a mulher socialmente. E aí, quando eles ocorrem de maneiras diferentes, geralmente esse homem está muito mais distante desse papel. Então, esse papel acaba sendo tomado muito mais próximo por essa mulher. E aí, para ela, aquilo é muito importante. Geralmente, ela dedicou muito mais tempo, fisicamente e mentalmente, Do que o homem. do que esse homem. Então, esse processo de vínculo é muito mais próximo para ela. Então, o medo de quebrar esse vínculo, provavelmente, muitas vezes, né, nesses contextos, é muito maior. E falando sobre esse vínculo e entrando na parte de pensão, como a gente está falando sobre essas famílias reconfiguradas, eu queria frisar uma coisa. A pensão alimentícia é para quem está precisando de alimentos. Então, pode ser o ex-cônjuge, pode ser o seu pai ou a sua mãe, que é uma coisa importante. Pode ser para o seu irmão menor de idade que você está cuidando e o pai está longe e não cuida. Você pode pedir para esse pai para pagar alimentos. Pode ser para você mesmo que você seja maior de idade. Então, independente da constituição da família, seja união estável, seja famílias que não são formadas pelo casamento, homem e mulher, então um avô, uma irmã, uma tia, esse alimento pode ser pedido, tá? E isso é importante ter em mente. Eu tenho, por exemplo, um caso de uma irmã que quer cuidar do irmão, porque o pai faleceu. E a mãe não quis cuidar, isso há 10 anos atrás. Já é uma criança de 10 anos que não teve contato com a mãe. E a gente vai pedir alimentos para essa mãe. E essa criança provavelmente vai ficar com a irmã. Porque é o que garante o bem-estar dessa criança, que cresceu com a irmã, que tem toda a estrutura aqui no estado, a mãe é de outro estado. E isso tudo para falar assim, família é o que é protegido, relacionamento é o que é protegido, o desenvolvimento da pessoa é protegido, independente da configuração dessa família. Mas aí fica o ponto. Você falou que às vezes pode ser né? A gente sempre pensa nas gerações que vieram depois. A gente pensa em filho e tudo. Mas você falou que os pais, os avós, as pessoas Sim. podem pedir.
Mas o que a gente sabe é que a gente vive num país onde, massivamente, filhos não têm, às vezes, nem o registro do pai, ou tem pais que estão registrados, mas completamente ausentes. Esse pai que foi completamente ausente, que não estava ali, que não existia nesse processo de constituição como pessoa, pode pedir esse vínculo, essa pensão alimentícia ali depois? Poder pode, assim, se eu estiver andando na rua e cismar com a cara de alguém, eu posso processar. Conseguir é outra coisa. E aí a matéria de defesa nesse tipo de processo é justamente falar do abandono afetivo e material, que pode tanto gerar indenização e também afasta essa obrigatoriedade de prestar alimentos para os seus avós, para os seus pais, porque teve essa questão do abandono. É uma coisa importante de falar. Inclusive, se você está numa situação de abandono, talvez seja legal reconhecer de uma vez, ao invés de esperar um pedido de alimentos lá na frente. Já, assim, é alguém com quem eu não tenho vínculo, alguém que não faz parte da minha vida. Então, você faz esse reconhecimento de abandono afetivo primeiro, para que lá na frente essa pessoa não entre te pedindo alimentos. Exatamente. É isso? E essa questão de pedir alimentos, gente, dos pais, não é só porque o pai tá idoso, por exemplo, ou doente. Pode ser. Tá com câncer, tá muito idoso, não consegue se manter. Mas pode ser também um pai jovem que tem condição de trabalhar, mas que foi demitido e não tem condição de pagar a própria subsistência, não consegue se alimentar, pagar um aluguel, e aí ele pode pedir esses alimentos, desde que não tenha esse abandono socioafetivo, porque, né? Mas poder pedir, a gente pode pedir. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Justo. Mas, assim, fica essa dúvida, porque essa é a realidade do país, né? A gente tem um país onde a maioria das pessoas não tem um pai presente. E aí você falou desse outro lado, que não é tão óbvio na nossa cabeça, pelo menos, né? Mas tem essa limitação. Porque é uma pessoa que não é presente, mas está cobrando um suporte ali socioeconômico, porque não é só econômico, né? De um vínculo que não existe. Exatamente. E a parte afetiva é muito importante. Eu tô pensando uma coisa aqui que eu queria direcionar para você, Lilian, sobre as famílias reconfiguradas. A gente pensa muito em algo que foge do marido e mulher. Mas hoje a nossa população tem vivido cada vez mais. Então a gente tem casais de idosos. E às vezes lidar com a velhice pode ser um problema. Sim. Você tem alguma orientação para esses casais que se pegam envelhecendo? O que eles podem fazer para manter a saúde na família? Então, o processo de envelhecimento, ele é um processo, muitas vezes, árduo e doloroso, né? O idoso, a pessoa idosa, né, que está passando por esse processo, ela se vê aí, muitas vezes, tendo que lidar com limitações do próprio corpo, mudanças biológicas que vão acontecendo no organismo, coisas que elas conseguiam fazer antes que hoje muitas vezes elas não conseguem mais. E aí vem uma outra questão, a aposentadoria, né? Eu aposento, e aí o que eu vou fazer da minha vida agora? Muitas vezes, se eu tenho filhos, meus filhos às vezes já cresceram, já foram embora, já estão vivendo suas vidas, o que eu faço da minha agora? Ela vai ter que aprender ali a lidar com o luto de diversas coisas, de entes queridos, o luto dessa própria vida jovem que tinha e que hoje não tem a capacidade de ter mais. Ela vai ter que começar a aprender a lidar com medo da morte, né? Que é uma coisa que passa também muitas vezes pela cabeça ali da pessoa. E aí, eu tô envelhecendo, daqui para frente, o que eu vou fazer? Então, a pessoa precisa, assim, de diversos pontos, né? Que ela pode fazer. O mais indicado nesse momento para essas pessoas seria um processo de terapia, né? Porque na terapia, ela consegue se identificar, ela consegue se conhecer, ela consegue enxergar coisas que ela não conseguia enxergar antes. Ela vai saber lidar com a angústia, aprender a lidar com a angústia, identificar forças que ela tem ali dentro dela, coisas que são positivas, coisas que são boas, que ela pode ainda viver, ter perspectiva, expectativa, sabe? Identificar coisas ali que para ela são importantes ou foram importantes e que ela agora pode retomar nesse momento da vida. Porque às vezes o idoso ele vai deixando de existir, né? Ele perde hobbies, ele perde relacionamentos, ele não tem mais uma profissão ali que ele tem que ir, já está aposentado. E fica sem expectativa, né? E perspectiva também, né? E uma coisa importantíssima na questão do idoso, para saber e aprender a lidar com isso, é o convívio social. Então, o convívio social ele é fundamental para que você aprenda a lidar e a gerir algumas emoções
pelas quais você está passando. Então, conviver com grupos, com outros idosos, pode ser muito interessante. Com familiares, filhos, netos. A minha avó idosa, ela uma vez entrou num curso de atualização cultural. A minha avó é uma figura, gente, assim... Quando ela se casou, e aqui a gente entra até na pauta da família, ela queria estudar filosofia, só que na época dela, mulher casada não estudava. Então, ela desistiu do curso dela. Então, mais velha, ela entrou num curso de atualização cultural, que falava de história, filosofia. E ela voltou para casa revoltadíssima, falando que era muito interessante, mas que só tinha um bando de velho. E que os velhos não paravam de conversar, ela não conseguia prestar atenção. Mas era muito legal, porque ela sempre ia, ela sempre voltava xingando, mas ela adorava e dava ali um significado para o que ela estava fazendo. Tem essa questão, né, da convivência, da troca de olhares, de perspectivas, né? E às vezes você consegue identificar aquilo, né? No que eu sou bom? Então, por que não voltar a estudar, né? Se eu gosto de estudar, se eu sempre gostei de fazer isso, se eu gosto de conhecer coisas novas, a questão de conhecer coisas novas torna-se ainda mais fundamental, né? Quanto mais eu aprendo uma atividade nova, quanto mais eu me estimulo cognitivamente, melhor eu vou ficando, né? E assim, gente, o fato... A minha avó, eu sou fã dela, número 1, assim. Pensa numa senhorinha arrojada, essa idosa. Ela... Outra coisa que ela queria fazer era ser atriz. Só que, pensa, gente, ela é de 1931. Ela queria ser, e aí o pai dela falou que mulher atriz ou era mulher da vida ou era sapatão. Na época ainda tinha essa questão da homofobia, era inaceitável você ser homossexual ou divorciada e tal. 31. E aí agora ela ela tem 93 anos hoje, com uns 80 e poucos anos, ela fez alguns trabalhos de marketing, de propaganda, gravou vídeo, trabalhou como modelo. Então, assim, um sonho de uma mulher de 20 anos, ela realizou ali depois dos 80. A idade não significa que você vai abrir mão da sua vida ou que você não pode ter sonhos ou... Né? É claro, assim, eu duvido que uma pessoa de 93 anos vai cumprir o sonho de motocross, por exemplo, Muay Thai, mas... Não duvide. Não duvido. Não duvide. A gente pensa muito a partir da nossa geração, que é uma geração muito mais sedentária, que é uma geração, inclusive, que vive dentro de escritório sentada fazendo burocracia. Mas as gerações antes das nossas... A gente tem uma galera, tá? Não é 1 ou 2, não. Bastante, é uma galera mesmo. Que trabalhou, muitas vezes, trabalho mais manual, tem mais condição física, tem mais recurso físico. E que voltou pra praticar esporte depois que fez 60. E que agora tá com 80. E tá aí correndo maratona... Tá aí fazendo motocross, tá fazendo coisas que, inclusive, que a gente às vezes não tá fazendo. Tem, inclusive, uma idosa, gente. Acho que ela tem uns 70 e poucos anos, que ela era obesa. E aí ela começou a ir pra musculação. E aí acompanha-se o desenvolvimento dela, gente. A massa muscular daquela senhora me dá inveja. Me dá inveja. E eu acho que isso deixa muito claro esse recado de que velhice não é um atestado de morte imediata. Não. Você ainda tá vivendo. Isso, você tem que viver o melhor possível, né? Enquanto você estiver aqui. Inclusive, eu queria até chamar a Ana, porque a gente é amiga fora do podcast e tal. E eu tava falando pra ela uma visão muito pesada que eu tinha da velhice, que era como se fosse uma doença degenerativa, em que você observa a decadência do seu corpo, da sua saúde mental, das suas habilidades, e você sabe que você vai morrer em breve. E ela falou, mas você pode morrer amanhã. Aquilo, a gente não sabe que dia a gente vai. E outra coisa, a visão que a gente tem disso assim, alguém idoso tá muito mal, vai falecer amanhã. Essa visão que a gente tem é uma visão muito arcaica. Porque a visão que a gente tinha de 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás, onde as pessoas chegavam com 60 anos, elas tinham vivido, às vezes, mais do que a média do esperado para a população, que já não é hoje. Né? Hoje a média é muito mais que isso. Pessoas que não tinham perspectiva, que eram tratadas 100% à margem da sociedade. E pessoas que estavam ali, colocadas ali para isso. Você vai envelhecer e aí a partir de agora você tá aqui para esperar o dia em que você vai falecer. E não! A gente descobriu que não. A gente já descobriu, inclusive, que é o seguinte, a construção dessa fase, ela começa muito antes. A gente já está construindo. Especificamente a partir dos 40, as pessoas têm que se preocupar dioturnamente com isso.
Porque quando você não faz atividade física, quando você não tem um tempo só seu, de qualidade, pra fazer pra ter algum hobby, mas é 20 minutos por dia, é seu. Quando você não faz essas coisas, você não tá fazendo reserva muscular nem reserva cognitiva. E aí, você tá definindo que lá na frente vai ser difícil. Vai ser difícil. E você falando disso, juntando o tema, terceira idade, família reconstituída, tem um fenômeno que está acontecendo no direito recente. Não sei se vocês já ouviram falar do divórcio grisalho. Que é aquele momento em que a mulher fala, por exemplo, eu já criei meus filhos, já tá resolvido, tô aposentada, eu não sou obrigada a ficar no relacionamento que eu não quero. Tô fora. E pede o divórcio e sai. Porque era uma galera que era obrigada a casar, né? Eles não tinham se manter no casamento. Era assim, você vai casar com fulano porque foi decidido por você, e você tem que ficar nesse relacionamento até que a morte o separe. Até que a morte o separe. E você tem que criar seus filhos, você tem essa obrigação. E aí ela se vê desobrigada ali, agora ela tem uma independência financeira porque tem a aposentadoria ou algum dinheiro que ela juntou, os filhos estão criados, eu posso viver a minha vida. E nisso também, uma coisa que eu tenho visto, são relacionamentos homoafetivos na terceira idade. Sim. Porque continua família, gente. Sim. Eu gosto muito de trazer essa questão de situações invisibilizadas, seja o divórcio na terceira idade, relações homoafetivas na terceira idade. Porque a gente pensa que não, idoso não se relaciona, não casa de novo. Casa. E às vezes, inclusive, descobre a própria sexualidade na terceira idade. Sim. Com certeza. E agora isso é uma coisa permitida. Né? Porque antes, quando ele casava lá em 1900 e não sei quanto... Não poderia. Não poderia, né? Era inadmissível isso. Então, hoje ele tem essa liberdade de... Eu posso escolher com quem eu vou estar casado e eu posso escolher com quem eu vou me relacionar. Né? Gente, a minha avó fala que antigamente a mulher desquitada, que era o desquite, né? Era uma vergonha. Que a pessoa tinha vergonha, que ela não conseguia fazer amizade, se relacionar. Ela não conseguia emprego. Ela não... E a casada precisava da autorização do marido para poder trabalhar. Isso é surreal. É minha avó, essa geração é da minha avó. Sabe, o meu primeiro emprego, 1 milhão de anos atrás, assim, quando a gente ainda tá pensando em ir pra faculdade, eu trabalhei numa academia. E nessa academia tinha pilates e hidroginástica. Então, eu tive o prazer de conversar com várias senhoras de idade, sensacionais. E teve uma senhorinha que me contou que no casamento, o marido queria ter filho, ela não queria. Então, ela tomava anticoncepcional escondido. E hoje, inclusive, isso está previsto na Constituição sobre a família. O planejamento familiar é um direito constitucionalmente garantido. Mas é doido pensar como que há pouquíssimo tempo a preservação era o casamento e os filhos. Não havia margem para nada fora disso. Sim. E aí você cutucou um outro lugar na minha mente. Você convivia com pessoas mais velhas nesse aspecto porque tinham aula de quê? Pilates e hidroginástica. Da onde foi que tiraram, meu Deus, que a partir do momento em que a pessoa faz 60 anos, ela não pode fazer nenhum esporte de impacto? É importante o impacto, né? Da onde veio isso, gente? E é assim, né? Isso vem exatamente desse processo em que você é idoso, então você fez 60 anos, a partir desse momento você tá indo pro declínio, daqui é só pra baixo, você tem que fazer o mínimo possível. Gente, são esportes legais. Fazer hidroginástica, fazer pilates, pode, é isso. Mas quem falou que não pode fazer academia, que não pode pensar em, como diz o pessoal, meter o shape, ficar maromba, e que não pode fazer motocross, e que não pode aprender a lutar, e que não pode aprender a dançar? Quem falou? Por que não, né? Por que não? E aí a gente vê que isso é tão velado na nossa cabeça, é tão automático na nossa cabeça, que é isso. Por que você convivia com essas pessoas? Por causa de um negócio de tranquilo, de baixo impacto. Mas se você tiver 60 anos e quiser fazer... Se você tiver 70 e quiser começar a aprender a nadar e daqui 5, 10 anos, ou daqui mais ou menos 5 anos, que é o tempo, né? Vai demorar um pouco ali. Você quiser competir como atleta amador, não tem absolutamente nada que te impede. Quiser aprender a correr, a participar de triatlo. É lógico que ninguém vai também assim. Passei 60 anos sem fazer nenhuma atividade física. Do nada vou correr 10 quilômetros. A partir de agora eu vou correr uma maratona. Independente da idade, não faça isso. Exato. A gente tá falando das pessoas, né? Ali, os idosos a partir de 60, mas assim, ninguém, pelo amor de Deus. E Ana, dentro da sua mas área, dá pra fazer? Falando ainda de idoso,
sobre essas famílias, a musculação, o ganho de massa magra e a atividade de impacto pode ser algo necessário para preservar a saúde mental desses idosos? Eu sei que na questão da resistência óssea, sim, né? A gente fala, assim, a gente tem muita noção, né, e muito estudo de que para a saúde mental impacta mais a curto prazo exercício aeróbico. Então, me ferrei, amigos, cardio. Me ferrei. Mas vai ter que fazer, precisa fazer. Que seja 20 minutos, bicicleta, esteira, volta no quarteirão. Tem que subir o batimento. Tem que subir o batimento. Porque a gente libera neurotransmissores específicos que fazem diferença na saúde mental. Então, ali, serotonina, dopamina, são neurotransmissores que fazem esse processo, né? De promover ali, não só bem-estar a curto prazo, mas de fazer essa regulação a médio e longo prazo. Mas a gente sabe que você pode estar lá fazendo seu aeróbico. Se você não tem reserva muscular, se você não tem reserva muscular, você não tem capacidade, por exemplo, de mobilidade. Se você tem mobilidade reduzida, você não pode sair e fazer o que você quer na hora que você quer. Se você não tem esse direito de escolha, isso vai impactar na sua saúde mental. Se você não pode fazer o que você quer, se você não pode sair para ir na padaria comprar um pão, você precisa de alguém, isso impacta. A palavra que você mencionou, inclusive, há pouco tempo, está sarcopênico. Você pode ficar, que é baixa da massa magra, né? Eu adorei aprender, gente, essa palavra, nunca tinha usado. Você pode ficar exausto, por exemplo, de tomar banho, né? E tomar banho sentado porque você não consegue ficar de pé. Isso, com certeza, impacta. Com certeza. Isso impacta muito na saúde mental, né? Então, é isso que a Ana falou. Você tem que se preparar para a velhice, né? Então, você tem que fazer atividades que exijam do seu corpo coisas que vão ser capazes de te sustentar, né, na sua velhice. Então, você chegar aí com 90 anos, às vezes, um simples fato de você tomar um banho te deixa exausto, te deixa sem ar, né? Então, você precisa treinar isso. E esse treinamento é feito ao longo do processo, né? Não adianta você chegar com 90 anos e querer ir para musculação e achar que vai resolver o problema. Resolver 100% não vai, mas nunca é tarde para começar. Você não vai resolver pro mês seguinte. Mas se você vai... Ninguém sabe. E se você for viver até os 110? Gente, e pode, talvez, aprimorar o seu senso de autoeficácia. De estar fazendo um desafio, uma coisa diferente. Sabe, quem nunca se sentiu super realizado, por exemplo, aí eu me propus a correr e eu consegui, e deu, sabe? Por que o idoso não teria isso? Sim. Não isso. E assim, vamos aproveitar, né? Assim, talvez você esteja escutando esse podcast, assistindo esse podcast depois, mas vamos aproveitar aqui, para quem está assistindo, né, em tempo quase real aqui, janeiro. Nós estamos em janeiro, começando um novo ano. Começa agora. Mas eu não sei. Começa agora. Você tá ouvindo a gente na segunda, na quarta ou no domingo? Começa agora. Isso é de fato, né, importante, né? Nunca é tarde para começar. Né? A gente não precisa esperar a segunda-feira, a gente não precisa esperar o início do mês, o início do ano. A gente pode começar a qualquer dia, a qualquer momento. Como a Ana falou, né? Pode não resolver o problema de uma certa forma, mas ele vai amenizar outros problemas que poderiam acontecer. E para as senhoras idosas que estão sem o marido ou esposa, eu só queria esclarecer que você, sim, é a sua própria família, independente de ter filho, de ter marido, de ter esposa, de ter irmã. Você é uma família enquanto um indivíduo único. Isso já existe. Isso justamente fala sobre essas novas constituições de família. Eu falo especialmente para as pessoas idosas, porque eu acho que nelas que fica muito enraigada essa noção de casamento é família, filho é família. Não, gente, você e sua melhor amiga são família. Vocês são família, vocês estão juntas, uma ajuda a outra, tem afeto, vocês se desenvolvem juntas. É isso que importa, independente da configuração familiar. É isso que importa. É o desenvolvimento. Afeto. Inclusive, eu estava até comentando com você, né, Ana, sobre essas novas configurações. Eu estou com um caso que eu acho tão interessante, que basicamente é uma moça que me procurou para fazer o reconhecimento socioafetivo do pai dela, que é um pai afetivo, porque o pai registral nunca registrou, então não tem pai registral, o pai biológico nunca registrou, e ele foi um namorado, o pai afetivo foi um namorado da mãe, e eles se separaram, e a mãe meio que deixou ela ficou com esse pai afetivo, e agora ela quer fazer esse reconhecimento da filiação, e você vê, o pai biológico não registrou, a mãe biológica cuidou até uma certa idade, mas
acabou se afastando e quem realmente cuidou dessa moça foi o pai afetivo. Vai falar que não é pai? Vai falar que não é família? Claro que é. Não tem como, porque família é vínculo. Família é vínculo, família é afeto. E sobre isso, gente, até falar, se você está vivendo uma situação como essa, de filiação socioafetiva, vocês podem fazer o registro direto em cartório, tá? Seu pai concordando, a mãe biológica concordando, vocês fazem em cartório. E, se tiver o falecimento desse pai afetivo, você também pode fazer o reconhecimento. Aí é um processo judicial, mas ainda assim é possível. Você falou uma frase agora, peraí. O pai concordando, a mãe concordando. Vamos lá. Meus pais biológicos, né, não estão aqui nesse momento. E eu quero reconhecer uma terceira pessoa. Eu preciso do aval dessas outras pessoas ou eu posso só ir com essa terceira pessoa no cartório? Precisa do aval, porque quando a gente pensa em menor de idade, vai ter que ter essa concordância. E tem que ter a manifestação, porque a filiação, ela envolve direito de herança. Então, tem que dar a oportunidade dos pais biológicos apresentarem defesa. A gente tem que abrir esse espaço. De falar, por exemplo, eu acho que não é uma associação, uma filiação socioafetiva. Eles têm que ter esse espaço. Então, no caso dos pais, outros irmãos, outros possíveis herdeiros não concordarem, tem que ser um processo judicial e eles vão ser citados para apresentar uma defesa. Tá, peraí. Foi muito juridiquês, volta. Muito juridiquês. Fiquei confusa. Às vezes é um pai, vamos lá, o contexto mais padrão possível. Por exemplo, parecido com dessa cliente sua. Ela tem um vínculo com a mãe e o pai, às vezes, né? Vamos colocar aqui, às vezes ele tá registrado, mas é alguém com quem ela não tem vínculo, não vê há anos. Ela precisa do aval desse pai que ela não vê há anos? Se for menor de idade, sim. Se for maior de idade, a gente pode tentar fazer de forma extrajudicial, mas não é o mais seguro. O ideal é fazer judicialmente e ter a citação dessas pessoas. Agora, não sei onde é que meu pai mora. Como que eu vou fazer essa citação? Aí tem meios bem técnicos, né? De fazer pesquisa de endereço através do CPF, nome completo. E ainda assim, não conseguindo, a gente tem a citação ficta, que é a citação por edital. Então, publica-se. Uma publicação oficial e conta esse prazo de defesa. Mas tem que ter a defesa porque envolve o direito sucessório. Mesmo que seja uma adição. Mesmo que seja uma adição. Porque ficariam, por exemplo, 2 pais e uma mãe. Sim. Na certidão de nascimento. Sim, porque, por exemplo, se eu não tenho nenhum filho, eu não sou casada e eu faleço, os meus pais são meus herdeiros. Inclusive os socioafetivos. Então, reconhecer a filiação socioafetiva ter 3 pais, o patrimônio é dividido por 3, não por 2. Então, está diminuindo a parte da herança dessa pessoa. E aí, inclusive, eu queria até fazer uma diferenciação. A gente tem a multiparentalidade, que vai ser o caso de ter mais de um pai, e a gente vai ter só a filiação socioafetiva, que às vezes, por exemplo, esse caso não tem um pai registral, ele só vai ser incluído ali. Então, não é uma multiparentalidade, é uma filiação socioafetiva, é bem técnico. Então, a filiação socioafetiva é mais simples de fazer nesse aspecto, porque vai ser só uma inclusão. Sim. E aí, a questão dessa divisão, isso é um pouco mais problemático na multiparentalidade. Sim, então. Nesse caso específico, sim. Mas assim, é igual você falou, é um tema complexo. Muito. E a gente tem que ver, caso a caso, como que vai fazer. Por exemplo, podem ter partes estrangeiras, pode ter alguém falecido, você pode ter filho, que também vai envolver a parte da herança, pode ser casada. Então, a gente tem que olhar no caso a caso. Mas, assim, é um processo sensacional de fazer, porque mostra o real intuito de família. Das relações, né? Das relações, mas não deixa de impactar no patrimônio. Inclusive, o seu pai socioafetivo pode, sim, requerer alimentos. E você também pode requerer para ele. É igual, porque, igual eu disse lá no início, acho que agora fica até mais claro. Não tem distinção entre filhos. Então, se é... Não interessa o método. É filho, é filho. Filho é filho. Se adotou, se é multiparentalidade, é filho. Então, os direitos são exatamente os mesmos. Isso é sensacional, gente. E é tema novo, porque antigamente não existia esse tipo de família. E agora, encerrando, né, o episódio que a gente fala muito, eu monopolizei, basicamente, porque passa muito pela parte do direito. E eu adoro esse tema. Eu vou pedir para todo mundo dar um parecer sobre o que teve aqui nesse bate-papo, o que, que vocês acham, pra gente poder encerrar o episódio. Eu acho que ficam acho que 3 grandes frases, assim. A primeira é que, eu vou repetir mais uma vez, todo filho precisa ser adotado. A outra é que pra gente não faz diferença, família é vínculo.
E aí a Laila, né, explicou isso da questão jurídica, mas partindo do meu ponto, assim, da saúde mental, da psiquiatria. Família é vínculo. Se há vínculo, é família. Né? As pessoas ocupam lugares na nossa vida e na nossa vida emocional, tá? E a terceira coisa só dá pra fazer tudo isso com diálogo. Conversando, fazendo terapia, fazendo tratamento de transtornos mentais, né? Com medicação quando precisa, mas conversando sobre as coisas. Eu acho que eu aprendi muito mais aqui nesse podcast hoje também, né? Com esses temas, com esse tema tão importante, tão relevante e as exposições jurídicas que você fez aqui. Mas eu concordo com a Ana que o que fica pra gente desse podcast é essa questão mesmo, né? De que a família pode ser constituída de diversas formas, não precisa ser aquela família tradicional, homem e mulher, e o afeto e o vínculo constituem essa família. Então, para mim, o que fica de mais importante de tudo isso é que a gente constrói, né? A gente faz acontecer, né? E isso, para mim, é o mais importante. E dentro da saúde mental, a gente percebe isso, né? O vínculo e o afeto constituem o ser humano. E é importante que isso ocorra o mais cedo possível, né? Para a gente minimizar futuros problemas depois. Exatamente, gente, esse tema, assim, é um tema que é muito caro para mim, eu adoro, porque traz justamente essa questão da família não ter que seguir uma estrutura rígida. E o que vale é o relacionamento, igual vocês falaram aqui. E da minha visão de advogada, eu gostaria de frisar muito que você pode sim formalizar e reconhecer a sua família, mesmo que ela não esteja naquela estrutura casamento homem, mulher e filhos. Então, seja um casamento homossexual, seja um casamento não reconhecido, que a união estável seja união estável não reconhecida, seja um casamento entre pessoas idosas, seja uma filiação socioafetiva, igual eu falei no início. Você tem meios de reconhecer isso, e isso vai trazer segurança para os seus familiares, especialmente no que concerne a parte patrimonial. Então, converse com o advogado se você tem uma família que não está nesse padrãozinho, marido, mulher e filhos. Isso é muito importante. E a gente encerra aqui mais um episódio do Diálogos Autênticos. Se você gostou desse episódio, do tema que a gente trabalhou aqui, gostaria de ter um contato mais próximo com alguma das profissionais, os nossos contatos vão estar aqui na descrição desse podcast. Lembre de dar seu joinha, conta pra gente um pouquinho sobre o que você acha do tema, dessas novas constituições familiares. Isso é muito importante para o vídeo, para esse podcast chegar para mais pessoas. E eu te vejo no próximo episódio.